Segundo Press. A evolução da notícia. Para desgosto do Federal Reserve, Fed, os dados oficiais do governo americano divulgados nesta quinta-feira, 26, confirmaram o que já vinha sendo especulado. A economia dos Estados Unidos teve crescimento com C maiúsculo no terceiro trimestre. Entre julho e setembro, o PIB americano expandiu 4,9% em relação ao mesmo período de 2022. Trata-se do maior ritmo de expansão desde 2021. Como adiantado, a primeira leitura do indicador para o terceiro trimestre foi engatada pelo consumo das famílias norte-americanas. Segundo Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura Investimentos, houve contribuições positivas de todos os componentes de demanda agregada, com destaques para o maior salto em serviços desde 2022, recuperação na parte residencial, aumento de investimentos e gastos públicos. Outra contribuição positiva veio do avanço das exportações, que levaram os Estados Unidos a terem um superávit comercial no trimestre. Borsoi avalia que a economia americana terminará o ano com expansão de 2,3% na base anualizada, uma tendência de crescimento que parece não reconhecer o peso de juros básicos, transitando na casa dos 5%. Neste ponto, a resiliência da economia americana diante do aperto monetário se tornou um fato a ser temido pelos dirigentes do Federal Reserve. Isso porque ela pode sinalizar aos dirigentes da autoridade monetária a necessidade de elevar ainda mais os juros, de maneira que a inflação retorne à meta de 2%. Atualmente, a inflação está em 3,7%, acumulada nos últimos 12 meses em setembro. No discurso da semana passada, Jerome Powell, presidente do Fed, endereçou este risco. Novas evidências de crescimento econômico persistente ou de um mercado de trabalho ainda apertado podem ameaçar o progresso no controle da inflação e justificar novas doses de aperto. Para analistas do mercado americano, ficou claro que a paciência do BC norte-americano com a narrativa da resiliência da economia está se esgotando. Ou seja, caso os indicadores econômicos não mostrem uma desaceleração da atividade neste trimestre, a autoridade deverá responder com um novo aumento na taxa de juros. Para Gabriel Fongaro, economista da Julius Baer, a desaceleração aguardada pelo Fed deve realmente se manifestar neste trimestre, o que pode ser um alívio para o mercado de ações e de títulos. O economista destaca a retomada da cobrança de dívidas estudantis e um ambiente de crédito mais restrito como agentes importantes para a diminuição do ritmo de consumo na economia nos 3 meses finais de 2023. Já segundo o economista-chefe da Nova Futura, é possível que após um quarto trimestre fraco, 2024 comece com uma recessão técnica bem rasa, conforme os efeitos da alta de juros são repassados para a economia. Apesar da leitura bombástica do PIB, as projeções do Fed Funds, 98,5% delas, apontam para a manutenção dos juros na atual faixa dos 5,25% até 5,5% ao ano a partir da decisão monetária do próximo dia 1 de novembro. A leitura do mercado é que a autoridade monetária norte-americana irá dar uma última chance aos sinais de desaceleração, esperando que eles se acumulem a partir de novembro. De acordo com as projeções divulgadas em setembro da maioria dos membros que votam no FONC, a taxa de juros dos Estados Unidos, ao fim do ciclo, deverá ser de 5,6% na mediana, o que exprime a possibilidade de mais uma alta de 0,25 ponto percentual. O crescimento do terceiro trimestre está no retrovisor. A dúvida que fica é como o Fed irá reagir a partir de agora, coloca Fongaro, da Julius Baer. O fato é que, apesar dos juros estarem nos maiores níveis históricos, o país segue crescendo, e a criação de novas vagas de trabalho demonstra que a economia americana encontra forças até mesmo contra a dura política monetária em vigor.